Bem-vindos a mais uma aula de inteligência computacional em hardware, e nesta aula a gente vai continuar um tema que foi apenas pincelado na aula passada, que são as máquinas de estado com data path. E nesta aula em especial a gente vai usar esse conhecimento para criar uma rede neural digital simples. Bom, então aqui um rápido apanhado do que foi visto até então. No começo da disciplina, naquela contextualização inicial, a gente fala sobre restrições de hardware, estratégias para redução de uso de recursos. Dentro desse contexto, pruning e quantização, e já fizemos uma revisão mais aprofundada, um estudo mais aprofundado em árvores de decisão, para justamente utilizar esses conceitos aplicados a esse tipo de modelo, e vimos a implementação também em microcontroladores, no qual inclusive vocês estão fazendo um trabalho relacionado. Fizemos em algumas aulas a revisão sobre redes neurais, e na última aula uma revisão inicial sobre projetos de circuitos digitais, que a gente em alguma medida continua. Bom, então na aula passada vocês viram sobre circuitos combinacionais, revisaram sobre circuitos combinacionais e sequenciais, nos sequenciais temos estes registradores de estado que permitem que tenhamos então esses múltiplos estados. Viram como seriam as conexões entre os registradores de estado e a lógica combinacional, para que a gente faça então o sistema ter memória destes estados e fazer com que a lógica combinacional, além de fornecer as saídas em cada estado, também forneça os novos estados, para que atualizemos então os estados a cada nova transição. Viram como fazer esse projeto através da máquina de estados em si, como semente ou como começo disso. Então vocês idealizam a máquina de estados e depois partem até chegar na implementação da lógica combinacional em conjunto com os registradores previamente definidos. E viram também estes sistemas com data path, máquinas de estados com data path, que permitem que façamos uma máquina de estados para controlar os sinais de forma geral do nosso sistema, mas no que diz respeito ao processamento dos dados em si, que em geral utiliza mais de um bit, então imaginem uma palavra digital com 8 bits que está sendo somada com outra. Este processamento em si não ocorre dentro da nossa lógica combinacional criada para a máquina de estados, mas sim com um caminho de dados, onde estes blocos que são utilizados para fazer essas operações ficam colocados, ficam acessíveis ao controle da máquina de estados. E o que não foi visto na aula passada é alguns exemplos de como criar essas máquinas de estado com caminho de dados, ou máquina de estados de alto nível. E aqui está mencionado apenas a comparação entre as máquinas de estados tradicionais, ou mais simples, apenas com sinais de um bit, e as máquinas de estado com data path. Então, nas tradicionais, nas simples, vamos dizer assim, teremos apenas um bit, e nas com caminho de dados a gente pode ter variáveis com mais de um bit. Temos apenas memória para indicar o estado nas máquinas de estado simples, e nas com dados temos também variáveis locais para armazenar resultados temporários, por exemplo, de operações. As ações que fazem as transições na máquina de estado simples são sempre booleanas, ou seja, se o flag de entrada, vamos chamar de alarme, se o alarme e modo X ativado, então dispara alguma coisa, faz uma transição. Já quando a gente tem com dados, a máquina de estados, a gente pode também fazer operações em dados. Por exemplo, a soma que eu citei mais cedo, uma comparação de um valor maior que outro, uma multiplicação e assim por diante. E aqui vimos um exemplo de uma dispensadora de refrigerantes do livro Digital Design, do Frank Verde. E nele nós temos um sistema que basicamente vai contar moedas até que o valor chegue ultrapasse o valor total que tem que ser pago para obter aquele produto, e quando isso acontece ele disponibiliza o produto e retorna ao estado inicial. E nesse caso simplificado não existe troco, só se o usuário eventualmente colocar mais moedinhas do que deveria, ele não recebe nada de volta. Mas bom, inicia o sistema com o D igual a zero, que seria a saída responsável por atuar o dispensador para realmente fornecer o produto ao usuário, e um total que inicializa zerado, que é o total que o usuário já depositou. Aí vai para o modo de espera, e se existe algum crédito colocado pelo usuário, que seria este C,
Ele colocou uma moeda, vai para o adicionar e adiciona ao valor total, que inicialmente é igual a zero, né? Mas total é igual ao que já existia no total, mais o que é o valor correspondente a este A, que está colocado como uma das entradas aqui. Feita a soma, volta para o estado de espera, e caso não exista moeda colocada, então este C barrado, e o total ainda é inferior, o total colocado, né, é inferior ao valor do produto, que é determinado pelo S, que também é uma das entradas de 8 bits, então ele permanece no estado de espera. Por outro lado, caso nada esteja sendo adicionado e existe a condição do total menor que S ser barrado, ou seja, na verdade o total depositado já é maior ou igual ao que é o valor do produto, então ele vai para o estado dispensar, de fato, disponibilizar o produto, fraciona o D igual a 1, que justamente faz essa ação, e volta para o estado original. Então o que vocês têm que observar neste exemplo é que essas comparações aqui feitas nas transições, na verdade, não são valores booleanos apenas, tem comparações de palavras digitais com mais de um bit. Isso fica permitido nesta máquina de estado com dados. Então vocês já viram na aula passada este slide sobre Register Transfer Level, que é como usualmente é feito o projeto, né, em nível de registradores. E vamos então para o fluxo passo a passo de como seria feito isso. Então, ainda relembrando a aula passada, vocês vão capturar a máquina de estados em alto nível, criar o caminho de dados, conectar o caminho de dados ao controlador, e implementar a Finite State Machine do controlador. Lembrando que o passo inicial aqui, então, é capturar essa máquina de estados em alto nível, que é o que foi mostrado no exemplo agora há pouco do livro do Frank Verheer. E ainda neste livro, aqui está exposto um exemplo completo onde temos um sistema que, na verdade, é uma medição da distância de um objeto de interesse, colocado aqui, e para fazê-lo existe um laser que é disparado, e seguindo o princípio do time of flight, né, o tempo de voo, vamos calcular quanto tempo demora para este laser incidir no objeto e retornar, e existe um sensor, que seria no caso um fotodiodo, que vai então acusar o recebimento deste laser na resposta, e se contarmos o tempo que ele demorou para ir e voltar, né, o tempo até a chegada no sensor, entre o disparo e a chegada no sensor, a gente pode dividir por 2 este tempo e encontrar e saber então o tempo que demorou para encontrar o objeto. Se a gente sabe a velocidade da propagação do laser, né, que seria a velocidade da luz, a gente consegue encontrar a distância entre o instrumento e o objeto. Então o que nós temos na entrada do sistema o botão apertado pelo usuário para começar a medição, na saída quase que diretamente relacionada a esse pressionar do botão vai existir o acionamento do laser, existe a chegada do sinal no sensor, claro que vai existir aqui um circuito de condicionamento do sinal, mas do ponto de vista do nosso sistema digital chega um flag dizendo, olha, chegou o sinal do sensor, e na saída, com uma palavra digital de 16 bits, é informado ao instrumento, né, informado ao usuário através do display qual é a distância do objeto. Na verdade, neste exemplo simplificado, vai ficar sendo com uma contagem do número de clocks dividido por 2, sem levar em conta diretamente aqui a velocidade de propagação do sinal. Então, para fazer esse projeto, se parte então dessa máquina de estados de alto nível, e observem que essa máquina de estados é de alto nível porque justamente permite essas operações, como apresentado aqui no meu mouse, embaixo, onde existe um sinal que está sendo incrementado, depois existe uma divisão de um sinal por 2, então de fato é uma máquina de estados de alto nível. Como entrada temos, eu vou voltar ao slide anterior, temos o B e o S de 1 bit, saídas temos o L de 1 bit e o D de 16 bits, e como registrador interno temos esta contagem, que é este D control de 16 bits. Ok, então observações gerais, né? Para cada variável de dados utilizada nessa máquina de estados vai existir um registrador. No caso, nós temos este D control justamente para
que é a única variável aqui de 16 bits interna à máquina de estados, vai ter um registrador para ela. Toda variável de saída vai ter um registrador também. Então a gente vai precisar armazenar tudo que é a saída da nossa máquina de estados, que no caso é o L e o D. E os blocos que fazem, né, operações entre si, ou seja, o data path em si, vai ter seus blocos identificados no futuro próximo, e a gente vai fazer, a partir dessa identificação, a conexão entre eles, dos blocos necessários, para que a gente consiga ter o fluxo da informação indo de um bloco a outro, e posteriormente o controle destes blocos a partir da nossa máquina de estados do controlador. Então, para fazer esse projeto, se parte dessa máquina de estados de alto nível, no qual observem que, além de termos variáveis de um bit, como é o caso do B aqui e do S, nós temos também estas variáveis que permitem adição, por exemplo, ou divisão. Então aqui estão aquelas operações realmente de alto nível, como descritas anteriormente. E com ela a gente vai poder partir para fazer o projeto. Aqui está identificado quais são as entradas, que são de um bit, no caso o B e o S, né? O B sendo o botão pressionado pelo usuário e o S sendo a resposta do sensor. As saídas, que é o L, que na verdade apenas acionar o laser, e o D, que é a saída do display. E existe um registrador local, que é uma variável que eu vou chamar de temporária, no sentido que ela não está diretamente acessível na saída, não que ela seja temporária no sentido que ela vai inexistir em algum momento, mas é uma variável interna, melhor de chamar assim. Então, aqui também chamado de outra forma, um registrador local. E temos algumas informações relacionadas a como estas variáveis vão resultar na implementação. No caso das variáveis locais aqui, estas variáveis de dados, na verdade, a gente vai ter sempre um registrador para armazenar o resultado. Então, para o caso deste D e deste D control, teremos registradores para armazenar os seus resultados. Então, para a variável de dado, isso é verdade, e também para a variável de saída, mas variável de dado de saída. Blocos que fazem operações, né, os blocos do data path primeiro são identificados, né, quais que são essas operações que a gente tem que fazer, depois são interconectadas entre si, no sentido que temos que fazer as conexões que tornem o sistema o mais simples possível, e os sinais que são necessários para controlar elas são identificados para que possam servir como saída da nossa máquina de estados do controlador. Então aqui está posto o data path, ou seja, aqueles blocos que compõem o nosso caminho dos dados estão identificados aqui, que é um contador e um registrador que serve para registrar o que vai estar na saída neste bloco, né, neste sinal D. E também existe aqui um shift right, né, seria um registrador de deslocamento à direita, que resulta numa divisão por 2. Bom, para controlar esses blocos, nós temos aqui à esquerda os sinais que vão futuramente, ou no seguinte passo, ser as saídas do nosso controlador. Então a gente pode fazer um clear, né, liberar a informação, zerar a informação, ou resetar ela do registrador de saída, e também um clear para o nosso contador. Temos um load aqui para esse registrador de saída, para ele carregar o valor que está vindo do nosso divisor por 2. E também um count aqui para fazer efetivamente uma contagem neste contador. E os dois blocos estão conectados ao clock do sistema. Então aqui neste mesmo exemplo, vemos agora o grande quadro, né, onde temos o data path, exposto aqui à direita, o controlador à esquerda e o clock do sistema. E se observarem aqui a interface com o mundo externo, temos os mesmos sinais e dados que tínhamos para o grande sistema visto na concepção dele no começo deste exemplo do Digital Design. Bom, então temos o sinal do botão sendo acionado pelo usuário, a saída aqui de um bit para o laser, também a chegada, né, da informação do sensor, do fotodiodo, que vai ser depois levada ao controlador a informação. Na saída do controlador temos todas aquelas entradas que antes tínhamos colocado no data path, agora são saídas do controlador, que vai então operar este data path.
e depois a saída do data path, já que ela não vai ser não vai ser utilizada para coisas internas, e sim para mostrar para o mundo externo, ela sai aqui para o display. O que falta então para a gente fazer o sistema completo é, dentro desse controlador aqui, ver como será a sua máquina de estados, que vai ser vai ser derivada de alguma forma, vai ser uma versão daquela máquina de estados de alto nível que criamos antes, mas agora considerando como saídas estes sinais aqui de controle para o data path, em vez daqueles sinais que possibilitavam, inclusive, fazer operações. Assim ficaria então essa máquina de estados, vamos chamar de low level, no sentido que ela é baixo nível em relação à outra que permitia essas operações, mas aqui as saídas todas são aqueles sinais de controle. Apesar dos estados serem os mesmos, as saídas são apenas os sinais de controle. Então temos os clears aqui nos primeiros estados, e no estado de contagem temos o count daquele contador habilitado como 1, então a cada ciclo de clock ele vai contar efetivamente uma unidade nesta operação de contagem, e no último estado, que é para já computar a saída, temos o load daquele registrador de saída que pega o sinal com shift to right do bloco intermediário colocado antes do contador até chegar a ele, e também já voltamos esse sinal de controle, de contagem igual a zero, no sentido que, por mais que outros ciclos de clock ocorram, ele não vai continuar somando valores ao contador.